Pense em todos que usam um Rolex. O advogado da sua ex-mulher, seu chefe, o chefe do seu chefe. A marca de relógios de luxo é um imã para pessoas com dinheiro demais, uma necessidade de validação social ou simples colecionadores que apreciam os relógios pelo que realmente são. Peças de arte requintadas, não símbolos de riqueza ou poder. Para a maioria das pessoas, possuir um Rolex é como marcar o primeiro item em sua lista de como ser um homem rico. Mas ter um relógio de luxo, por tal motivo, realmente perde o ponto. Aquele pequeno dispositivo tic-tac no seu pulso carrega consigo mais de 100 anos de história. E neste vídeo, vamos ver o quão fundo vai esse buraco de coelho. A empresa Rolex é realmente a ideia de um órfão alemão, Hans Wilsdorf. Tendo perdido seus pais aos 12 anos, ele foi enviado para um internato em Coburg por sua tia e tio. Lá, Hans aprendeu a falar inglês e era tão bom nisso que, depois de se formar, conseguiu um emprego como tradutor em uma empresa na Suíça. O nome da empresa era Kuno Korten e era um dos maiores exportadores de relógios na Suíça na época. Enquanto trabalhava lá, Hans teve contato com algumas das pessoas mais influentes na relojoaria. Uma dessas conhecidas foi Hermann Egler, que havia herdado recentemente uma grande fábrica de eboches após a morte de seu pai. Eboche é uma palavra francesa que se refere a OS, componentes não montados de um mecanismo de relógio. Com seus novos amigos influentes, Hans decidiu mudar-se para a Inglaterra e, em 1905, fundou sua própria empresa chamada Wilsdorf & Davis. Davis era o nome do cunhado de Hans, que emprestou dinheiro para financiar todo o empreendimento. A primeira ordem de negócios de Hans foi obter relógios que ele poderia vender. Na época, os relógios de pulso não eram muito populares. Eram frágeis, precisos e usados principalmente por mulheres. Pessoas de classes mais altas preferiam relógios de bolso, vistos como duráveis e frequentemente passados de geração em geração. Hans viu muito potencial nos relógios de pulso e entrou em contato com seu amigo Hermann Egler. A fábrica de Egler produziria relógios de pulso de alta qualidade e Hans os importaria para a Inglaterra, onde os venderia para revendedores locais. Wilsdorf & Davis foram bastante bem-sucedidos no início, principalmente devido à alta qualidade de seus mecanismos fabricados na Suíça. Hans tinha um bom senso de marketing e rapidamente percebeu a importância do reconhecimento de marca. Ele queria que as pessoas associassem seus relógios à sua empresa, não a AOS varejistas. Assim, em 1908, ele registrou sua própria marca, Rolex. O nome era curto e fácil de lembrar, então Hans começou a imprimi-lo nos mostradores de todos os seus relógios. Para dar ao nome Rolex alguma credibilidade, Hans decidiu entrar em contato com 2 institutos de cronometragem. Em 1910, a Rolex recebeu o certificado suíço de precisão cronométrica. E em 1914, a Rolex se tornou o primeiro relógio de pulso na história a receber uma classificação de precisão de tipo A, pelo Observatório Kew, em Londres. No entanto, o verdadeiro catalisador para a popularidade da Rolex foi a Primeira Guerra Mundial. Na época, os soldados não tinham relógios de pulso em seu equipamento padrão. Como você pode imaginar, carregar um relógio de bolso era bastante inconveniente, e a Rolex acabou se tornando a favorita entre os militares. A guerra popularizou a marca por sua qualidade e durabilidade, mas nem tudo eram flores. O governo britânico impôs uma taxa de importação de guerra de 33% sobre todos os bens de luxo, incluindo relógios. Isso prejudicou severamente os negócios de Hans e, em 1919, ele mudou sua empresa para Genebra, onde a incorporou como Montres Rolex. O foco da nova empresa era a evolução, e tendo já popularizado os relógios de pulso, a Rolex enfrentou o próximo grande desafio: torná-los à prova d'água. Relógios à prova d'água já existiam há bastante tempo. O modelo confirmado mais antigo remonta a 1851. No entanto, eles eram sempre feitos sob medida e nunca foram um sucesso comercial. A Rolex mudou isso quando lançou seu modelo Oyster em 1926. A fabricação do Oyster, ou de qualquer relógio à prova d'água, realmente se resume a 2 coisas: tornar o estojo hermeticamente fechado e impedir que a coroa o dessele.
A coroa, aliás, é aquele pequeno pino no lado do relógio que permite ajustar as horas. Na Suíça, os engenheiros de Aegler encontraram uma maneira de resolver ambos os problemas. Eles também inventaram o mecanismo automático de corda em 1931. Antes disso, era necessário dar corda ao relógio todos os dias usando a coroa, ou ele pararia de funcionar. Hans Wilsdorf, sendo o gênio do marketing que era, decidiu promover o Oyster ao presenteá-lo a uma jovem chamada Mercedes Gleitze. Em 1927, ela se tornou a primeira mulher a nadar pelo Canal da Mancha. No entanto, quando surgiram dúvidas sobre sua conquista, ela optou por realizar a travessia novamente. Na segunda tentativa, embora quase tenha conseguido, a guarda costeira teve que resgatá-la a apenas 7 milhas da outra margem. Mesmo assim, Mercedes ainda estava usando seu Oyster, que havia rastreado perfeitamente sua travessia até o último minuto. Foi uma enorme vitória de marketing para a Rolex, e eles utilizaram esse evento em suas campanhas publicitárias até a década de 1950. Essa foi a primeira vez que o testemunho de uma celebridade foi usado para promover um relógio, mas a Rolex não parou por aí. Lord Clydesdale se tornou o primeiro homem a sobrevoar o Monte Everest em 1933, usando um Rolex. Malcolm Campbell foi o primeiro a atingir uma velocidade de 300 milhas por hora em terra firme em 1935, também usando um Rolex. Em 1960, o Trieste se tornou a primeira embarcação tripulada a alcançar o fundo da Fossa das Marianas e tinha um Rolex preso à sua superfície externa. A lista continua, mostrando o quão eficiente Hans Wilsdorf foi em manter a reputação de sua marca. Para expandir a base de clientes de sua empresa, Hans criou a marca Tudor em 1946. Os relógios Tudor são bastante semelhantes à AOS Rolex, em termos de confiabilidade, mas são menos caros e geralmente são comercializados para a classe média alta. A morte de Hans Wilsdorf, em 1960, marcou o fim de uma era para a Rolex. A propriedade da empresa foi transferida para a Fundação Hans Wilsdorf, que a detém até hoje e utiliza seus lucros para causas beneficentes. Infelizmente, a morte de Hans ocorreu em um momento difícil, já que o final da década de 1960 e o início da década de 1970 marcaram o início da Revolução do Quartzo. A invenção dos relógios de quartzo, alimentados por bateria, foi um golpe devastador para o mercado suíço de relógios. Relógios de quartzo baratos do Japão e do EUA inundaram o mercado global, e até o final de 1983, 2 em cada 3 fabricantes suíços de relógios haviam falido. Os relógios mecânicos não conseguiram competir com o baixo peso e alta precisão de seus equivalentes de quartzo, resultando na queda de sua popularidade. A Rolex conseguiu sobreviver à revolução do quartzo contando com sua marca e reputação. Não importava se um Rolex mecânico era menos preciso. A quantidade de esforço dedicada à criação e montagem do Rolex, grande parte feita manualmente, aliás, confere a ele um valor colecionável que nenhum relógio de quartzo produzido em massa jamais terá. O tempo necessário para produzir um único Rolex é superior a 1 ano, e, ao contrário da maioria das empresas, a Rolex não terceiriza nenhuma de suas produções. Qualidade é tudo para eles, e ao observar alguns de seus modelos mais recentes, é difícil não considerá-los como verdadeiras obras de arte. Eu compraria um apenas para colocá-lo em uma moldura, se isso não me custasse um rim. Mesmo hoje, a Rolex é o maior produtor de relógios na Suíça, e embora representem apenas 1% de todas as vendas de relógios no mundo, correspondem a 1/4 do valor total do mercado global. Eles são os cronometristas oficiais de 2 dos 4 Grand Slams, 2 dos 4 torneios principais de golfe, do campeonato de Fórmula 1 e da corrida 24 horas de Le Mans. É verdadeiramente impressionante como a Rolex conseguiu se manter no topo da indústria de relógios de luxo por mais de um século. Eles se tornaram mais do que apenas relógios caros. São um símbolo de riqueza tanto para jovens ricos auto-intitulados quanto para homens poderosos. Espero que tenha gostado da história da Rolex. Se gostou, clique no botão curtir.
E confira meus outros vídeos sobre as histórias de mais empresas incríveis. Deixe nos comentários qual empresa você gostaria que eu apresentasse a seguir. E como sempre, se inscreva no canal.